Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, Alemão. Saudade de você. Bom dia, Rafa. Bom dia, queridos irmãos. Vamos aguardar os nossos irmãos acordarem para a gente. Pai do Senhor, homem, saudade de você. Deus abençoe você, esposa, filhinho, né? Prazer ter você aqui com a gente. Vamos aguardar os nossos irmãos acordarem para a gente falar na nossa EBD hoje um tema muito interessante, muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Mas não vou adiantar ainda não, vou esperar os nossos irmãos aí chegarem. Já somos 4, rapidinho vai 5, ó. Juscelene, Pai do Senhor, vai chegando gente. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Ana Paula. A Bíblia diz que Deus gosta daqueles que o cedo buscam. Não está tão cedo ainda, né? O cedo já foi. Bom dia, Anderson. Deus abençoe nosso carteiro aí, guarde sua vida. Vamos aguardar os nossos irmãos chegarem. Bom dia, Vivian. Bom dia, Waze. Deus te abençoe. Bom dia, Juscelene. Bom dia, Vivian. Bom dia, Dainha. Bom dia, Lil. Já somos 10. Vamos acordando aí, acorda o povo. Vamos tomando café e assistindo a EBD. EBD no café. É muito luxo. Hoje nós temos um tema super interessante, irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre exortai-vos, né? Exortai-vos. Não sei o que você aprendeu sobre exortai-vos, mas a nossa revistinha, bom dia, Lara. A nossa revistinha tem trazido coisas diferentes, né? Nós temos aprendido aí coisas muito interessantes, coisas novas sobre a palavra de Deus, né? Sempre é tempo de aprender, então nós estamos aprendendo sempre. A Bíblia diz que aquele que pensa saber alguma coisa ainda não aprendeu como convém saber, né? 1 Coríntios. Então a gente precisa estar sempre aprendendo, né? Tá sempre buscando a palavra de Deus, buscando a Deus para que a gente possa aprender. Bom dia, pastor Claucione. Bom dia, mamãe, a bênção. Me abençoa aí. Irmãos, enquanto os nossos irmãos vão chegando, né, enquanto eles vão acordando, hoje de manhã eu estava aqui orando antes de preparar a palavra para vocês, e Deus me deu aqui um louvor, tenho ouvido esses dias. Bom dia, Jana. E eu queria compartilhar com você uma música que eu sei que você conhece, mas para o nosso devocional, enquanto os nossos irmãos chegam. A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me virei perante a sua face. Problemas técnicos só, tá vendo? Bom dia, Jana. Enquanto a nossa canção volta, nós estamos aguardando nossos irmãos. Já somos 21. Para aqueles que estão com a liçãozinha aí na mão, né?
a nossa revistinha sobre mutualidade uns aos outros. Bom dia, Cris. Nós vamos falar da lição 11 hoje. Exortai-vos, né? Aqueles que têm a lição nas mãos, seria interessante estar acompanhando junto, né? Porque aí você consegue participar com mais riqueza de detalhe. Bom dia, Cris. Saudade, a paz do Senhor, Deus abençoe. Acho que a nossa canção vai ficar para depois. Bom dia, Edna. Saudade também. Esse tempo tem ensinado a gente o valor do congregar, né? Estamos sentindo falta uns dos outros. Deus te abençoe, sabe? Estamos sentindo falta uns dos outros. E isso vai ser bom quando a gente voltar a reunir, porque a gente vai saber valorizar essa parte, né, importante das doutrinas bíblicas, que é a comunhão, que é estar junto, né, que é estar perto. Nós estamos tendo aí, Deus está nos dando uma lição prática da falta que faz estar junto, né, e que a gente possa aprender com isso o valor de estar no culto, de estar na casa de Deus, né, de não deixar de ir à casa de Deus. Irmãos, eu vou cancelar aqui a nossa canção, infelizmente. Estou sem auxiliar técnico nessa manhã. Mas vamos orar, né? Vamos orar para a gente começar a falar da nossa lição e pedir que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar. Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu, nos permitiu passar. E, Senhor, agora que nós vamos estudar, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, que nós vamos falar de um tema tão importante, Deus, que traz a Tua Palavra nessa manhã, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê unção, Deus, para que nós possamos falar segundo o Teu coração, não segundo o coração do homem, mas que essa manhã possa trazer para nós alimento, possa trazer riqueza, Senhor, que nós possamos ser acrescentados pela Tua Palavra. Oramos, Senhor, por cada irmão, por cada casa, Deus, por cada família que nos ouve nessa manhã, que a Tua paz encha os lares, Deus, e que a Tua Palavra enche o nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, por tudo, te agradecemos pela Tua previsão, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Senhor, nas nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então nós vamos estudar um pouquinho a respeito da lição 11, né, que fala sobre exortar, né? Eu não sei se você já foi exortado alguma vez, ou se você já exortou. Eu não sei o que você entende por essa palavra, né, o que vem na sua mente quando você escuta, mas eu creio que essa lição ela vai trazer para nós coisa nova, conhecimento novo a respeito de exortar, né? Então você que de repente ouviu essa palavra aí, ela já te causa arrepio, você já fica assim meio tenso quando escuta a respeito de exortar, não saia da live antes de ouvir tudo, não, que você pode se surpreender com o que você vai aprender hoje. Bom dia, Obed. Então, irmãos, para dar contexto ao nosso estudo, nós vamos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 3, você que está aí na sua casa, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 12 até o 19. E diz assim a palavra de Deus: Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Então, até o 19. Ora, quais os que têm de ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou quem não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois,
que não puderam entrar por causa da incredulidade. Bom dia, Neia. Bom dia, João. Graça e paz. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre exortar, né? É um tema assim difícil, porque quando a gente ouve a respeito de exortação, estou tentando trazer a música aqui de volta, irmãos. Quando a gente ouve a respeito de exortação, a primeira coisa que a gente pensa, como a gente não tem como interagir tanto com vocês, a aula fica mais complicada, mas quando a gente pensa em exortar, a gente pensa em brigar, a gente pensa em bronca, né? A gente pensa em exortar aquele irmão que chega, né? E alguns falam, espana tudo, briga com todo mundo, e cria uma situação desagradável, né? No sentido de deixar alguém constrangido, chateado, aborrecido. E nós vamos ver que na lição não é isso, né? Quando a gente pensar assim, a lição propõe algumas perguntas, eu vou abaixar aqui para ler às vezes. Ela fala sobre, você já foi exortado alguma vez? E eu creio que se a gente tivesse o espaço aqui de dividir, né, sobre isso, falar com cada um de vocês sobre a experiência de ser exortado, talvez alguns contassem aqui experiências desagradáveis a respeito de exortação, né, de alguém. Ei, Karine, tem café aí? Alguém contasse, bom dia, Lucilene, contasse sobre uma experiência desagradável de exortação, né, sobre alguém que, bom dia, irmão Adelson, bom dia, Val, alguém chegou para você e fez essa exortação sem um princípio bíblico, né, e de repente isso causou uma tristeza, uma mágoa no seu coração. E pior ainda, às vezes a gente pensa que essa exortação que a gente sofreu, que na verdade não é exortação bíblica, nós vamos ver isso daqui a pouco, a gente pensa que aquela exortação é o correto, e aí a gente faz a mesma coisa com outra pessoa. A gente começa a repetir, a replicar aquilo que a gente aprendeu como se fosse exortação, e a gente vai, bom dia, Helenilde, a gente vai criando mágoa no coração das pessoas também, né? Então eu creio que essa lição, bom dia minha prima, lá do Rio de Janeiro, eu creio que essa lição ela vai trazer para nós esclarecimento a respeito da verdadeira exortação, do que realmente é exortação, né? E o que não é, né? Quando a gente olha para a palavra exortação, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 8, a palavra diz assim também, traduzida como admoestar, confortar, exortar, né? Então quando você pensa em admoestar, em confortar, você não vai pensar em alguma coisa ruim, principalmente quando você fala em confortar, né? E é interessante que a palavra de Deus, ela coloca para nós uma referência, essa lição, ela coloca para nós uma referência de alguém que tinha um ministério de exortação. Eu não sei se você tem um ministério de exortação, né? Se tem alguém me ouvindo aí que tem, toma água. Se alguém que está me ouvindo aí tem um ministério de exortação, mas muitas vezes tem pessoas que acham, né, que tem esse ministério de exortação, e na verdade elas não possuem esse ministério de exortação em hora nenhuma, né? Porque o ministério de exortação, ele é um ministério que traz paz, que traz conforto. Então, só para a gente começar a entender o que é o que não é exortação, a canção é essa, ó. Vou deixar ela no fundo para nós. Se tiver alta, vocês falam. Então a exortação é um ministério de conforto, é um ministério de consolação. E a palavra de Deus, a nossa lição, ela traz para nós como exemplo desse ministério Barnabé. Barnabé, para quem conhece, quem já leu um pouquinho a respeito da palavra, Barnabé é aquele que discipulou Paulo, aquele que trouxe Paulo à presença dos apóstolos, né? E foi aquele que deu a primeira chance para Paulo começar o seu ministério, e graças a Deus por isso que hoje nós temos boa parte do Novo Testamento escrito por esse apóstolo,
que recebeu a consolação, recebeu a misericórdia, né? Barnabé é chamado de filho da consolação ou filho da exortação, conforme a tradução. Então, quando você pensar a partir de hoje no ministério de exortação, pense em Barnabé e pense na história de Barnabé com Paulo. Aí você vai entender o que realmente é exortação e o que não é exortação. Barnabé é a referência bíblica aqui que a nossa lição nos dá como alguém que executava esse ministério de exortação, né? Então, quando você pensar em exortação, não pense mais em alguém que briga, em alguém que espalha, em alguém que magoa, em alguém que chateia, em alguém que aborrece, em alguém que traz ferida. Mas quando você pensar em exortação, você pensa em alguém que encoraja, alguém que anima, alguém que consola, alguém que ajuda. Essa é Paulinho está fazendo café, Merielle, Pai do Senhor. Então Barnabé, ele é essa referência dessa pessoa que fazia o ministério da exortação da maneira correta, né, daquilo que nós vamos fazer. Então, irmãos, algumas coisas importantes que a gente quer dividir com vocês, né? Qual deve ser o caráter da exortação? Qual é o objetivo, o alvo, né? Qual é a alma, vamos dizer assim, da exortação? Qual é o objetivo dela? A exortação, ela tem que ser bíblica, né? Ela tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Então, quando eu chego para um irmão para exortá-lo, no sentido daquilo que você aprendeu agora, né? Não para magoar, de novo, repetindo, né? Deixando claro, não para aborrecer, não para entristecer, não para trazer dor, né? Mas para trazer consolo, conforto, alento, cuidado. Aí nós entendemos que a exortação está sendo praticada. E ela tem um objetivo. Qual? Ela tem o objetivo de doutrinar, né? Mas doutrinar em amor. Então não adianta eu preciso fazer o certo, mas eu preciso fazer o certo da maneira certa. A gente vê muita gente se complicando no ministério de exortação, porque a pessoa quer falar aquilo que é a palavra de Deus, mas ela fala como um papagaio, um gravador, aquilo que repete a palavra, e às vezes faz um desserviço ao evangelho. Por quê? Porque ela fala daquilo de maneira grosseira, de maneira que magoa, de maneira que entristece, né? De maneira que causa dor, ferida. E o que a palavra a nossa lição aqui ela fala nessa manhã? Que essa exortação ela precisa ser bíblica, sim, mas ela precisa ser feita em amor. E aí a gente volta em alguma coisa que eu já falei. Vou baixar um pouco o som, gente, tá alto. Deixar só o fundo. Alguma coisa que eu já falei aqui antes com vocês. Talvez, muitas vezes, algumas pessoas vão dizer assim: pastor, mas aí, se eu for exortar, né, pensa numa pessoa brava. Tem alguma pessoa brava aí me ouvindo? Uma pessoa brava aí se manifesta, para mim saber. Que Deus ama você e vai te curar nessa manhã. Você que é brava, vai ficar mansa, né? Geralmente bravos mais os homens, né? As mulheres são mais mansas. Bom dia, Rubens, Deus te abençoe. Bom dia, minha prima também, já falei. Então, a exortação ela precisa ser feita biblicamente, mas ela precisa ser feita biblicamente não só naquilo que eu falo, mas como eu falo. Então a exortação precisa ser bíblica nos dois sentidos. No sentido da verdade que eu expresso, da palavra de Deus que eu estou ensinando, que eu estou colocando no coração do meu irmão, mas como eu estou colocando essa verdade também precisa ser feito de forma bíblica, ou seja, em amor. E aí eu volto naquilo que já conversamos aqui algumas vezes, numa dessas lives, quer dizer o seguinte: às vezes o irmão fala assim: pastor, mas aí se eu for exortar, se eu for chamar atenção, né, que a gente sempre leva para esse lado, na verdade a gente tem que levar mais para o lado de encorajar, animar, consolar, mas se eu for fazer isso, aí eu vou magoar a pessoa, eu vou entristecer a pessoa, porque eu sou bruto, eu sou meio grosso, eu sou meio assim. Mas aí, irmãos, o que eu gosto de dizer sempre: nós antes éramos escravos do pecado, nós não tínhamos domínio
sobre a nossa alma, né? Nós estamos vendidos, a palavra de Deus diz isso. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz e que você aceitou Ele como Senhor e Salvador e o Espírito Santo veio morar dentro de você, aí você pode mudar, você pode ser diferente, sim. Você pode ser longânimo, você pode ser benigno, você pode ser manso. Você tem condição de exortar o teu irmão no sentido de animar, encorajar, né? Bom dia, Fabiano. Você tem condição de fazer tudo isso pelo teu irmão da forma bíblica. Como? Encorajando, exortando, animando, né? Trazendo a verdade bíblica, mas trazendo da forma bíblica, em amor, recheada de amor, né? No óleo do amor. E isso que deve acontecer. O que pode acontecer, né? Trazendo para o outro lado, Pai do Senhor, Gleomar, Deus abençoe você. Se essa exortação não for feita dessa forma, né? Tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui já passou por uma exortação, inclusive na igreja, né? Não vou descartar na igreja, que não foi exatamente bíblica, né? Não foi permeada de amor, não foi feita, né, da forma com que a nossa lição está nos falando. E aí a lição pergunta assim: o que isso pode nos causar? Uma série de coisas, né? De tristeza, de ferida, de mágoa. Eu tenho visto, bom dia, Luciana, lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Eu tenho visto, irmãos, esses dias mesmo, né? Nós estamos confinados, aí todo mundo confinado de quarentena, e isso mexe com as emoções. Você não deve, como é que fala, menosprezar o nosso psicológico. Ele tá abalado. Todo mundo está sob pressão, né? São muitas incertezas. É o medo da doença que afeta todas as pessoas. É o medo da provisão, do salário, da dificuldade. Então as pessoas estão nervosas. E muita gente, no confinamento, a gente tem uma oportunidade, né, que é complicada, mas que é importante, que é de encontrar com a gente mesmo, né? Nós estamos encontrando com a gente mesmo e muita gente está com dificuldade de encontrar consigo mesmo. Também os outros encontros, né, que nós estamos tendo, encontro com a esposa, encontro com o marido, encontro com os filhos, encontro com a família, essa convivência, né, ela gera desgaste também se a gente não souber conduzi-la da melhor maneira. Isso tudo faz a gente ficar aflorado e o pessoal parte para a rede social, né? Hoje tem essa ferramenta que faz com que a gente se comunique. O ser humano é sociável. Você vê como nós estamos sentindo falta aí de congregar, né? De estar junto. Eu fico pensando aí, nós vamos promover no primeiro dia de culto, o dia do abraço, e vai ser um culto, nós vamos pregar pouca coisa, cantar pouca coisa, vamos abraçar mais, para matar essa saudade. E aí o pessoal está indo para a rede social, e como está todo mundo nervoso, fica um machucando o outro, um magoando o outro, né? Irmão com irmão. Isso é tão triste, né, irmãos? Porque nós podemos, a palavra nossa é apropriada, a exortação, nós podemos conversar, nós podemos discordar, nós podemos pensar diferente, mas biblicamente como? Em amor, né? Conversando com meu irmão sobre aquilo. Eu não sou o Espírito Santo, né? Você não é o Espírito Santo, então a gente não convence ninguém. Os temas bíblicos, principalmente, né? Aquela história da pessoa que quer converter o outro, quer converter o marido, quer converter a esposa, quer converter o filho. E o que converte não é muitas vezes o que você fala, mas é como você fala, como você age. É o amor a grande arma de Deus, né? É o amor a única coisa que transforma as pessoas. E o amor é demonstrado na maneira como a gente fala, como a gente trata o outro. Então, quando a exortação não é feita em amor, ela causa dano, ela causa tristeza, e aí você não está servindo a Deus, né? Você não está fazendo uma coisa boa. E aí a nossa lição ela diz assim, ó: alguns exemplos nos ajudarão a entender o caráter da exortação na Escritura. Paulo fala lá em Filipenses 4:2, né, que nós devemos pensar em comum acordo. Bom dia, Paulo, Delenilde. Bom dia, Ana Paula. Nós devemos pensar de comum acordo. O que ele está dizendo? Paulo exorta aos irmãos, às irmãs Evódia e Sintique, que pensem de comum acordo no Senhor. Possivelmente
um desentendimento entre aquelas irmãs estava causando divergência e uma certa ansiedade entre outros irmãos da congregação. Daí o apóstolo pediu que deixemos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Versículo 7 de Filipenses 4. Então essa paz, ela precisa estar no nosso coração, né? Porque na verdade, o que cria tudo isso em nós é o pecado, né? Nós somos pecadores e a carne que habita em nós até o dia da redenção, porque ela vai continuar aqui, né? A Bíblia diz que um dia o que é mortal vai ser revestido da imortalidade, o que é corrupto da incorruptibilidade, quando Jesus nos resgatar desse corpo, dessa carne, né? A carne no sentido espiritual, que é o que nos conduz para o mal. E hoje que a gente tem o Espírito Santo, né? O que Paulo ele fala? Que essa paz de Cristo deve ser o nosso árbitro. E como a gente tem certeza, nós sabemos, né? Nós que temos o Espírito Santo, a gente tem certeza que quando a gente faz uma coisa boa e quando a gente faz uma coisa ruim, a gente tem noção exata daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque já não somos mais escravos do pecado, somos livres. E agora nós podemos escolher o bem, né? Aprender a fazer o bem, como a palavra de Deus diz. Então, irmão, quando eu for exortar, no sentido, de novo, repetindo, para quem chegou depois, exortar biblicamente, né? Barnabé é a nossa referência. Então, exortar, encorajar, animar, consolar. A palavra de Deus, ela precisa ser dita, né? Precisa ser ensinada, mas de maneira amorosa, para que cause em quem ouve uma coisa boa, né? Uma coisa gostosa de ouvir. Aqui diz assim, você acha que na igreja hoje há muitos crentes que necessitam ser exortados por causa de desentendimento? Com certeza você vai responder que sim, né? Todos nós sabemos que sim. E aí, a primeira coisa é pensar em comum acordo. A segunda, quando ele fala de exortar uns aos outros, em Hebreus 3,13, diz assim, o escritor, a carta aos Hebreus ensina que aqueles irmãos que se exortem mutuamente dia após dia, em todo o tempo, a fim de que nenhum deles seja endurecido pelo engano do pecado, tendo cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que afaste do Deus vivo. Então, quando eu permito que o meu coração se endureça, né? Quando eu não sou mais ministrável, eu não sei se você está acompanhado aí na sua casa, mas se você está, né? Olha aí para a pessoa do lado, não precisa pegar a mão dela não, olha para ela, né? E nos nossos olhares a gente vai saber, né? E dizer se nós somos ministráveis ou não. Será que nós somos aquele tipo de pessoa que é capaz de ouvir um conselho, que é capaz de ser contrariado em alguma coisa, né? Porque nós não temos toda a razão o tempo todo, né? E se alguém pensa assim, está num caminho complicado, como nós falamos aqui no começo, né? Aquele que pensa saber alguma coisa ainda não aprendeu como convém. Então, essa prática da exortação no sentido... Bom dia, Rodrigo, Deus abençoe. Essa prática de exortação no sentido de encorajar, consolar, animar, ela deve ser permanente entre nós. Como nós já dizemos aqui também, algumas vezes já dissemos, isso faz parte daquelas coisas que nós temos que fazer, que senão é pecado, né? Então nós precisamos praticar isso, exortar o meu irmão, mas da maneira bíblica, né? Não mais da maneira carnal, né? Que a gente vai, o pessoal fala, eu vou com os 4 pés, né? Espanar tudo. Não, isso acabou, isso é coisa da carne, né? Agora você é uma nova criatura, agora você é uma pessoa nova, e quando você fala em amor, você fala pensando no bem daquele que ouve, para acrescentar alguma coisa, para consolar, para animar, para encorajar, e não para entristecer e para magoar. Você acha que todas as pessoas aqui da igreja, de alguma maneira, precisam de exortação? Claro que sim. O apóstolo Pedro diz assim, o Senhor Jesus disse a Simão Pedro, exorta a todos os crentes que vivam uma vida de obediência, santidade e amor cristão. Então Pedro, ele faz uma exortação, lá na primeira carta, primeiro capítulo, versículo 13 até o 22, ele faz uma exortação para um estilo de vida, né? Que os crentes vivam em santidade, obediência e amor cristão. Pedro está fazendo essa exortação. Quando nós lemos as páginas em que Pedro exorta, e que Paulo exorta, e que João exorta, quando você é crente, né, também,
Quando você ouve os conselhos desses homens, você se sente encorajado, animado, né? Consolado. E a mesma coisa que isso produz em nós, nós devemos produzir nas outras pessoas. É tão ruim quando a gente ouve aquela pessoa dona da razão, santarrão, que tem sempre aquele dedo em riste, né, apontando, bom dia Juliano, apontando para as pessoas e sendo o corretor da humanidade, né, a gente fica com antipatia daquela pessoa, a gente não gosta de ouvir aquilo. Mas quando as pessoas ouviam Jesus, né, quando as pessoas ouviam Pedro, quando as pessoas ouviam João, as pessoas crentes, né, elas gostavam de ouvir. Elas se sentiam felizes de ouvir, porque a maneira, né, o óleo do Espírito Santo, o jeito de se falar. E nós devemos buscar isso, irmão. Se você tem o Espírito Santo, você tem essa condição, você consegue fazer isso. Né? Não é uma questão de poder, é uma questão de querer. Se eu quiser, eu posso fazer. Agora, se eu não quiser, né, se eu der vazão à carne, aí eu vou continuar magoando, ferindo, machucando. Né? Uma pessoa assim precisa de cura. Nós temos falado aí de famílias quintas-feiras, falando mais na área da psicologia, né? Atrelado àquilo que é cristão. E a gente às vezes vai entendendo por que uma pessoa fere, magoa, aborrece, ela precisa de cura. Né? Mas a gente que está mais maduro, que está mais tempo caminhando, precisa entender que é tempo de parar de ferir. Né? É tempo de abençoar. Então, nesse tempo ainda que está todo mundo nervoso, todo mundo exaltado, né? Se você não está nessa condição, se você está exaltado também, nervoso também, angustiado também, fica quieto, se cala, né? Motivos de exortação. A carta de Paulo escreve aos Colossenses contém 4 capítulos que são doutrinários, mas que ao mesmo tempo são exortativos. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo das preocupações com a religião e não com Cristo, né? Falamos disso aqui. Cristo é o Salvador, ele rege, né, aqueles que têm a vida transformada. A lição fala: os olhos espirituais não são mais ofuscados, o precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um. Características de alguém, né, que foi alcançado por Cristo, que está acima da religião. Né? Cristo está acima da religião, ele não é uma religião. O Cristo, ele quer conosco um relacionamento. Qual o motivo dessas exortações que ele fala? O ascetismo, o misticismo. Então Paulo faz uma exortação àquele povo que estava saindo da doutrina, né? Que estava se perdendo na doutrina, que estava dando mais valor a regras, preceitos, do que ao Cristo crucificado, né? Ao amor demonstrado na cruz. Então a nossa exortação tem que ter sempre esse caminho de um princípio bíblico, né? Como eu falei, para consolar, para animar, para trazer a pessoa, colocá-la para cima, né, e não para baixo. Como podemos exortar um crente que está envolvido com práticas de outras doutrinas? Né? Como é que eu vou fazer isso? Bom dia, Márcio. Deus abençoe você. Muitas vezes a gente vê, né, a crítica a outra religião, a outra doutrina, com falta de respeito, com falta de amor, né? Jesus, todas as vezes que esteve em contato com os samaritanos, que eram para os judeus, na visão dos judeus, um povo idólatra, um povo excluído, misturado, o judeu não tolerava, Jesus sempre foi amoroso com a mulher samaritana, quando ele contou a parábola do bom samaritano, né? Jesus sempre teve esse trato, até com os pecadores, talvez os mais terríveis, né, na visão da igreja, como a mulher adúltera, Zaqueu. Jesus sempre foi gracioso, amoroso, sempre teve a mão estendida. A exortação dele sempre causou consolo, sempre causou ânimo, sempre causou encorajamento. Então, no trato com uma pessoa que pensa diferente, né, eu não posso ser aquele crente que machuca, que afasta, que magoa, mas eu preciso responder a pessoa, né, com graça, com amor, e dentro daquilo que ela quer ouvir, com respeito, né? Às vezes é difícil para alguns cristãos de hoje, eu não entendo por que isso acontece, né? Quer dizer, eu entendo, é a carne, porque que faltam com respeito com a fé do outro. O outro pensa diferente, aí a gente fala, demônio, capeta, tem que morrer, vai para o inferno. Para com isso, né? Não é assim que Jesus ensinou, não, está tudo errado.
é graça, é amor, né? Você precisa ter condição de caminhar com uma pessoa dessa, abraçar essa pessoa, amá-la, para que ela veja alguma coisa diferente na sua vida. E isso cative essa pessoa a querer Cristo, a andar com Cristo, a compreender aquilo que você crê. Mas essa é a maneira, né, que deve ser feita. O propósito da exortação. A meta, né, quem exorta deve ter como meta apresentar todo homem perfeito a Cristo. Então, bom dia, Wellington. Eu quero apresentar o homem perfeito a Cristo. E para fazer isso, não basta só que eu fale a doutrina. Eu preciso falar a doutrina da forma com que a doutrina manda eu fazer, né? Que é com amor, que é com graça. Que é dessa maneira, causando empatia, né? Não antipatia. Um crente que causa antipatia, ele não está sendo bíblico. Ele está talvez até comunicando a palavra, mas comunicando de forma errada, né? Não como a palavra mesmo diz que deve ser comunicada. Eu devo comunicar essa palavra de forma que console, né? Que anime, que encoraje, para apresentar o homem perfeito a Deus. A segunda coisa, aplicar a verdade do cristianismo. A segunda meta aqui, né, é aplicar as verdades. Então, quando eu for exortar, quando eu for beber mais água, quando eu for praticar essa doutrina bíblica, eu preciso praticá-la, né, de forma a aplicar verdades bíblicas. O que eu vou falar para o meu irmão? A minha opinião, o que eu penso, o que eu acho? Não, eu vou falar para o meu irmão aquilo que a Bíblia diz. E para que eu fale aquilo que a Bíblia diz, eu preciso conhecer a Bíblia. Hoje a gente vê tanta discussão, né, voltando à rede social, Facebook, etc., de gente que fala daquilo que não tem o menor conhecimento. Sem entrar na questão política, né, e brigar com ninguém, pelo amor de Deus, nós estamos no EBD, né? Eu vi uma pessoa falando assim, a maior autoridade do país, quem é? Aí eu falei, não, quem é? Não sei, fala. Aliás, eu sei, né? Eu falei, o presidente. Eu falei, não é o presidente, é a Constituição. A Constituição Federal é a maior autoridade do país, né? Então preciso conhecer isso. Mas falando de uma coisa humana, né? Porque aí eu vou aplicar um princípio bíblico. Toda autoridade é constituída por Deus, eu preciso respeitá-la, né? Quem é a autoridade? É a Constituição Federal. E aí eu preciso respeitar isso, né? O presidente precisa respeitar isso, o governador, o prefeito, e eu, e você, e todos nós. Mas eu preciso ensinar ao meu irmão, né? O que é essa verdade? O coração mau produz descrença e afastamento. O pecado é enganoso, mas a exortação do nosso irmão pode preservar-nos do endurecimento. Tá caindo para vocês? A Yolanda tá falando que tá caindo aqui. Quem tá me ouvindo bem, dá um amém, para ver se tá bom para a maioria. Se é a internet de lá ou se é a internet de cá. Quem tá ouvindo aí, dá um glória a Deus. Dá um aleluia para que eu saiba, né? Dá um amém. Alguém? Alguém me ajuda aí? Alguém dá um glória? Amém. Sara. Amém. Ricardo. Amém. Giza. Quem mais? Amém. Juscelene. Então deve ser a internet daí, Yolanda. O pessoal aqui tá bom. Aqui tá normal. Amém. Então, irmãos, eu preciso encorajar, né? O pecado é enganoso, e se eu não encorajar o meu irmão, ele pode cair no endurecimento de coração. Isso pode fazer muito mal para ele. Obrigado, gente. O crente deve reter firmemente sua confiança em Cristo. Encorajar o que mais? Né? Apresentar o homem perfeito, aplicar a verdade do cristianismo, encorajar as boas obras. Quem exorta deve ter como meta maior encorajar os cristãos em melhores condições financeiras a serem ricos de boas obras. Esse é um tempo oportuno, né, irmãos, de tanta coisa boa. Contei uma experiência minha outro dia de estar orando por alguém que precisava de ajuda e a ajuda chegar de uma outra pessoa, né? Então Deus, ele move, e você que pode, né, compartilhar. Esse é um momento em que o cristianismo, que o nosso Cristo, né, pode ser manifestado de várias formas, não só de palavras, de mensagens, mas de atitudes, de atos, né? Lembrando aqui, aproveitando, né, se algum irmão com alguma dificuldade, procura na nossa rede social. Graças a Deus, né, a gente tem conseguido aí suprir
as necessidades daqueles que precisam. Eleandro, Luciana, que bom, tanta gente abençoada. Então, irmãos, é uma hora de encorajar as pessoas às boas obras, né? Pratique, olhe o seu vizinho, olha a pessoa do seu lado, né? Olha aquela pessoa que não conhece Jesus ainda. Essa pessoa pode ser alcançada pela obra, né? Vamos lembrar da passagem da ilustração, né, que Jesus usou, do próximo, o samaritano. Essa é uma hora importante de se praticar isso, né? E a lição ela fala isso, de encorajar as boas obras. Outra coisa que a lição nos desafia, né, nos coloca para pensar aqui, diz assim: como a exortação pode influenciar na unidade da igreja, né? Exortação, de novo, para quem chegou no meio depois, né? Exortação é consolar, animar, encorajar, né? Tendo como referência Barnabé. Se essa exortação caminha nesse sentido, como que ela pode influenciar na unidade da igreja? Ela pode influenciar quando cada crente tem a consciência, né, de que a sua liderança está praticando essa exortação da maneira bíblica, né, consolando, animando, e está usando verdades bíblicas, né, e de maneira amorosa, né, executando todas essas coisas. Essa exortação vai produzir um resultado de unidade para a igreja, né? Trazendo aqui, ele fala assim: ó, aqui temos uma exortação à humildade, à perseverança, à santidade, ao amor fraternal. O verdadeiro resultado da exortação mútua será concretizado pela mansidão, pelo altruísmo autêntico. Então preciso, saudade também, de exercer essas coisas de forma sincera, de forma franca, né? Ontem o pastor Claudio trouxe uma palavra linda, abençoada, e falou isso, né? Dessa franqueza, dessa verdade que precisa acompanhar o crente. Às vezes tem alguém usando a palavra de Deus só para machucar o outro, né? Para pisar no outro, e essa não é a maneira bíblica, nem é a sinceridade, né? Porque a sinceridade é eu querer o bem do meu irmão. Se eu não quero o bem do meu irmão quando eu exorto, eu preciso rever o meu coração, eu preciso buscar os pés do Senhor e buscar a cruz, porque eu preciso de transformação. Porque a minha exortação ela tem que ter como objetivo o bem, né, e não o mal. A nossa luta não é contra os maus, né, porque os maus somos todos nós, o bom é só Jesus, o resto é mal. A nossa luta é contra o mal, né, o mal. E o mal às vezes pode querer estar em nós ou agir através de nós. E eu não posso permitir que isso aconteça, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho discernimento, eu sei quando o mal quer me usar, e quando ele quer me usar, eu não posso emprestar, como a Bíblia diz, os meus membros, meu braço, né, para o mal. Eu preciso permanecer no bem. Ainda que o mal venha contra mim, a Bíblia diz que eu devo vencer o mal com o bem. Eu devo devolver o bem quando receber o mal. É difícil, né? Mas é possível para aqueles que têm o Espírito Santo. Então eu preciso encorajar, né? Filipenses 4, 2 e 3, encorajar a franqueza. A exortação encoraja uma franqueza que retira a máscara e permite que o ego real apareça. A fim de tornar o ensino bíblico valioso, é preciso conhecer as preocupações e tensões vividas pelos nossos irmãos no dia a dia. Então eu preciso tirar minhas máscaras. O irmão Reinaldo, eu ia falar pastor Reinaldo, está assistindo aí. O irmão Reinaldo, ele uma vez ministrando, ele disse assim, que o nosso grande erro é querer tirar a máscara do outro na marra, né? E ninguém fica feliz quando você quer tirar a máscara dele na marra. As máscaras, né, têm que ser tiradas por nós mesmos. E para que nós mesmos tiremos as nossas máscaras, a gente precisa ser tocado por esse amor incondicional de Deus, através do meu irmão. A Bíblia diz que quando Isaías viu o Senhor, ele falou: ai de mim. A Bíblia tem a experiência maravilhosa de Davi com Natã, né? Davi que estava em pecado, né? E o profeta Natã, quando chega para falar com ele, faz exatamente o que está escrito aqui, ele exorta, mas ele exorta biblicamente, né? Ele conta uma história com respeito àquela autoridade ainda em pecado, assim como Davi fez com Saul, e assim como nós devemos fazer, né? A Bíblia diz que nós devemos respeitar os senhores bons e os maus também, né? Então a nossa exortação ao errado, que seja
mais velho, que esteja num ponto de autoridade, tem que ser com respeito, né? E os mais novos também, aqueles a quem nós cuidamos também, é preciso respeitar a todos. Jesus fez isso, ele não desrespeitou a adúltera, ele não desrespeitou Zaqueu. Jesus tratou aquelas pessoas com respeito, e isso é evangelho, isso é ser bíblico, e é dessa maneira que a gente deve fazer, né? Então, encorajar a franqueza não é tirar a máscara do camarada na marra, né? A gente sabe que lá no encontro tem uma ministração que às vezes, né, é dura, mas às vezes o que vai fazer com que, muitas vezes, né, com certeza, o que vai transformar a pessoa é o amor de Deus, é o toque do amor, do perdão, né, de Deus que nos constrange. Então deve ser dessa forma. Porque não é possível praticar a exortação sem sinceridade. Porque sem sinceridade, como eu falei, não tem graça, né, não tem amor. E aí ela é vazia, uma exortação vazia. É só para machucar, é só para ser superior, é só para ser melhor, é só para aparecer, sei lá, mas não tem nada bíblico nisso. A exortação tem que ser para consolar, para animar, né? Abrir o caminho para o crescimento. Também a exortação abre o caminho para o crescimento. Por quê? Quando eu sou exortado e recebo essa exortação e o irmão que está me exortando é sábio e eu sou humilde para receber, eu cresço porque eu vou praticar um novo conceito que eu não conhecia ainda. Eu vou colocar em prática uma verdade nova. E isso vai trazer para mim crescimento. Isso é santificação, né? Eu sou exposto àquilo que a gente tem estudado aí nas segundas-feiras, no curso de libertação. Aliás, fazer uma chamada para você, né? Segunda-feira, amanhã, tem curso de libertação, 20 horas. Eu conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu conheço uma verdade, eu pratico essa verdade e aí eu sou liberto, né? Sou liberto daquilo que me prendia, que é o pecado. Então, ela abre para o crescimento. Como a exortação pode promover o crescimento da igreja? Quais poderiam ser as marcas do crescimento a partir da exortação mútua? É a mudança, a humildade, né? Essas seriam marcas. Outra coisa que ela faz, promover a santificação, já falamos. A santificação, por sua vez, vem da submissão à vontade de Deus. Eu escuto a palavra, eu coloco ela em prática, eu me submeto a Deus, aí eu santifico. Então, irmãos, que a nossa exortação a partir de hoje, né, desse novo aprendizado, né, para muitos, né, do significado de exortar, que é consolar, que é encorajar, que é animar, a nossa exortação a partir de hoje possa ser diferente. Aqui o autor diz assim, gostaria de usar aqui uma tradução da Bíblia Viva, para que a palavra de Deus venha exortar-nos quanto à necessidade de estar atento aos perigos que nos cercam e não cairmos nos mesmos erros do passado. E ela traduz Hebreus 2, 12 e 13 assim: portanto, tomem cuidado com o próprio coração, queridos irmãos, para não virem a descobrir que eles também são maus e incrédulos e estão levando vocês para longe de Deus. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas, enquanto ainda dá tempo. Então a exortação sempre teve lugar na vida da igreja, sempre foi uma prática da igreja, desde o começo da igreja. Mas ela precisa ser, como eu falei, bíblica, recheada de amor, né, de misericórdia, para promover o bem, para o crescimento do meu irmão, né? E eu preciso fazer isso da maneira oportuna, né, na hora oportuna. Às vezes tem hora que não se cabe a exortação. Tem horas que nós temos que ficar calado, né? É difícil às vezes para alguns não falar nada, não comentar nada, não dizer nada. E a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Deus fala que você exorta o sábio e ele vai te amar. Você exorta o tolo e ele vai te odiar. E a gente precisa pensar nisso, né? Será que vale a pena eu exortar aquele irmão a quem eu vou produzir só raiva, né? Só ira? Ele não vai haver nenhum crescimento? Será que não é bom agora eu me calar e, né, abraçar? É igual como a Bíblia fala em Efésios dos pais, não irritarem os vossos filhos, né? Por quê? Porque ele precisa aprender. E se eu for só irritá-lo, só admoestá-lo, né, sem amor, sem o óleo do Espírito Santo, isso vai só fechar o coração daquela pessoa, ela não vai aprender nada. Vale mais às vezes uma atitude, vale um abraço,
vale, né? Começo do ano agora eu passei uma situação muito complicada que nós estamos tentando resolver aí, e fui encontrar com um irmão que estava muito aborrecido comigo em um lugar aí, tive que viajar para encontrar, e fui com minha esposa. Cheguei naquele lugar, o irmão ia chegar mais tarde, eu cheguei primeiro, demorou a chegar um pouco, e quando ele chegou, meio cabisbaixo, meio aborrecido, meio com a cara fechada, eu abri os dois braços com toda a sinceridade do meu coração e abracei e perguntei por que ele estava daquela maneira, e nós conseguimos ali conversar e saiu dali diferente. Não que eu seja melhor do que ninguém, pelo contrário, mas nós precisamos praticar essas coisas, irmãos, colocar em prática. A exortação, né? Paulo anima os filipenses a exortarem mutuamente. Somos exortados como membros da igreja a abandonar o orgulho, viver e servir juntos na unidade. A atitude da igreja deve ser igual a de Jesus, exortar em amor. Efésios 4,15. Será que é assim que usamos exortar uns aos outros? Então, irmãos, que essa lição, né, não seja para nós como está lá em Tiago, que o homem que ouve a palavra, igual aquele que contempla, né, que ouve e não pratica, é aquele que só contempla no espelho e sai. Mas que nós sejamos praticantes, que essa palavra se torne viva, né, se torne prática nas nossas vidas. Amém? Nós vamos orar, irmãos, agora, e depois eu tenho alguns recados importantes, né, para você. Gostaria que você não saísse da live ainda até o finalzinho, né? No final aqui a gente vai ter um tempinho de interagir, de ouvir pedido de oração, mas vamos orar, né, para que essa exortação ela entre no nosso coração e traga paz, né, no nosso meio, nesse tempo de angústia que as pessoas estão vivendo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, te agradecemos, meu Deus, por tudo, pelo teu cuidado conosco. Oramos, Senhor, te agradecendo pela provisão nas nossas casas, nossas vidas, tua proteção. Eu quero pedir a tua bênção, Deus, sobre aqueles que precisam sair, trabalhar, fazer alguma coisa. Pedir a tua bênção também, Senhor, trazendo cura, restauração àqueles que estão enfermos, doentes, Senhor, nas suas casas. Tem misericórdia. Deus, olha para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade. Senhor, dá sabedoria aos governantes, presidentes, governadores, ministros, prefeitos, Senhor, autoridades. Deus, para que as coisas melhorem, Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo que isso traga um tempo de paz, de saúde, Senhor, sobre o mundo inteiro, Senhor. Deus, nós oramos pelos aflitos, para aqueles que estão nos hospitais, que a tua misericórdia os alcance, Pai, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, recados importantes, né? Só para você saber, tá cedo ainda, mas nós adiamos o nosso encontro, que seria em maio, para outubro. Depois a gente passa as datas direitinho para vocês saberem, né? Então, nosso encontro será em outubro. Hoje à noite tem um culto com o pastor Eduardo, né? Lá de Santa Maria de Jetibá, às 20 horas. Amanhã nós temos a aula de libertação, 20 horas, comigo. Terça-feira, culto o pastor Ricardo, 20 horas. Quarta-feira tem um vídeo do pastor Éder, também 20 horas. Quinta-feira, o culto da família, né? Oração pela família comigo, às 20 horas. Na sexta, o pastor Ricardo está fazendo o curso de libertação, também às 20 horas. Sábado, o pastor Claucione, ontem foi uma palavra maravilhosa, né? Só para os irmãos terem a ideia, ontem a palavra do pastor Claucione alcançou 2.600 pessoas, né? 2.600 pessoas, glória a Deus. Então é importante a questão dos cultos, né? A agenda. Lembrando, irmãos, que Deus está providenciando coisas. Procure se informar, né, com as pessoas que têm mais conhecimento, aí, os nossos contadores, advogados, sobre a provisão que o governo federal está fazendo aí para as pessoas sem renda, autônomos, desempregados. Graças a Deus, né, tem um decreto aí de ajuda de R$600 por pessoa de família, né, família toda 1.200. Isso vai aliviar bastante as pessoas. Mas se você precisar de outra coisa qualquer, nossa pessoal da rede social tá aí para te atender. Sara está lembrando que o curso com o Ricardo é Batalha Espiritual. Obrigado, Sara. Então falei dos cultos, falei dessa ajuda da rede social e tal. Irmãos, lembrando também você aí que é participante da igreja, né?
Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. São muitas necessidades que a igreja tem. Semana que vem eu sei que começam as contas de todo mundo, da igreja também, né? Então seja fiel. Esse é o ano da fidelidade. Deus tem um propósito nisso, né? Nunca é por acaso. Eu me lembro bem, em 2013, o ano do transbordar de Deus, transbordou Vila Velha inteira, alagou tudo, né? Então Deus tem maneiras estranhas às vezes de se manifestar. Permaneça fiel. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Para a semana a igreja tem contador para pagar, tem luz, tem água, tem alarme, tem pastores, né? Nossos pastores também estão trabalhando, precisam suprir as suas necessidades. Então procura saber com o tesoureiro da sua igreja, como o pastor Claucione falou ontem, todas as fontes de vida têm conta no Sicoob. São 4 contas diferentes, né, para cada igreja, então procure o seu tesoureiro para saber. E Vila Velha, além da conta do Sicoob, tem o PicPay, que você pode transferir pelo celular. Qualquer dúvida, você pode procurar o Fabiano, nosso tesoureiro, que ele te ajuda nisso. Que Deus possa abençoar vocês todos, né, irmãos? Que permanecemos juntos. Há um decreto aí até o dia 4. Em abril, né, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós estamos em Deus, seguros nele, né? As coisas vão caminhar e em breve nós vamos estar juntos aí, celebrando juntos, em nome de Jesus, né? Deus abençoe os irmãos aí dos Estados Unidos, da Europa, de todo o Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, Bahia, Portugal, Itália, todos que estão nos assistindo aí na África. Que Deus os abençoe, os irmãos aqui de Recreio, de Jetibá, de Santa Teresa, de Vila Velha. Deus abençoe vocês também, os amigos da Fonte de Vida aí, queridos, nos acompanhando sempre. Deus abençoe, é um prazer ter vocês aqui. Fiquem com Deus e à noite, 20 horas, live com o pastor Eduardo, né? Deus abençoe.